Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Stephanie do Caio. Isso a gente não combinou não, você viu? Já começou bem, graças a Deus. E eu sou o Caio da Stephanie, eu sempre quis falar isso. Acho que primeira... Ah, meu Deus, sempre vi muitos casais aqui ministrando, eu ainda vou falar sobre isso também, graças a Deus. Oh, meu Deus. Pessoal, graça e paz, boa noite para todos. Primeiramente é uma honra e um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Um público realmente tão seleto, casais poderosos, firmados na palavra, casais que nós nos espelhamos de verdade, nós conhecemos, ao próprio Romils, que aceitou o nosso convite lá do trabalho, glória a Deus por isso. Uma particularidade, tá, querido, sobre o Romils, ele congregou lá na igreja da irmã Sâmia, lá na igreja Zoe, em Portugal. Então o cara é conhecido, conhece da casa, conhece o verbo da vida, graças a Deus, seja muito bem-vindo. E todos da casa, os que não são da casa, os que não conhecem, são família da mesma forma. Então é uma honra e um privilégio mesmo falar de um assunto tão seleto, um assunto tão importante, um tema que nós entendemos mesmo como base, como alicerce, que é a família. Que é um projeto de fato, assim como nós cantamos, que nasceu no próprio coração de Deus. E vários temas, vários assuntos que nós iremos abordar ao longo da noite, querido, foram justamente com experiências vividas de fato. Stephanie e eu, nós temos 20 anos aí que nós estamos juntos, né? 12 anos aí de casados. Né? Você diz assim, nossa, enrolou aí 8 anos? Calma, querido, calma, querido. As coisas velhas já se passaram, isso que agora tudo se fez novo. Então nós estamos sim numa fase maravilhosa da nossa vida, crescendo mais e mais, aprendendo cada dia, aprendendo mesmo com nossos filhos, com a nossa casa, porque, querido, valorizamos mesmo essas pessoas. Valorize de fato mesmo sua família. Eu quero mesmo te incentivar a você olhar sua casa com outros olhos. Porque de fato, querido, quando nós falamos sobre família, como nós entendemos algo que nasceu no próprio coração de Deus, querido, não podemos tratar isso de qualquer maneira. Não podemos tratar isso de maneira leviana ou de qualquer forma. Então eu quero já te incentivar a abrir a palavra de Deus, abrir sua Bíblia. No livro dos Salmos, vamos usar isso como texto base, Salmo 127. Salmo 127, querido, no versículo 1. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Aleluia. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Oh, meu Deus, isso é forte demais, querido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será o trabalho daqueles que a edificam, querido. O Senhor, Deus, Ele precisa ser o centro da nossa casa. De fato, querido, para que as coisas caminhem conforme a sua vontade, para que a gente viva experiências incríveis, para que a gente possa superar cada desafio que possa seguir ao longo da nossa jornada. Primeiro ponto, querido, Deus, Ele precisa ser o centro da nossa casa. Deus, Ele precisa ser de fato o centro da nossa vida. Quando nós entendemos isso, querido, eu não vou dizer fica mais fácil, mas você fica mais preparado para suportar os desafios que possam surgir ao longo dessa jornada. Amém. Sabe, querido, quando nós falamos de família, quando nós falamos de tempo com os nossos familiares, e eu separei alguns pontos aqui que que eu entendo, querido, como essencial para que a gente possa usufruir de fato, conforme a vontade de Deus, no que Ele diz, no que diz respeito à família. Sabe, querido, e algo que eu acho interessante, que eu acho que devemos levar em consideração, é tempo de qualidade com os nossos. Esse é um ponto, querido, essencial. Porque se de fato, querido, nós amamos aqueles que estão à nossa volta, amamos aqueles que estão diariamente conosco, querido, nós não podemos de fato entregar somente o tempo que sobra. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes, nem o tempo sobra. Então nós precisamos, queridos, entender que a família não é somente uma prioridade. Talvez nós costumamos dizer sim, a nossa família é a nossa prioridade, mas a prioridade com o tempo, com o passar das estações, ela tende a mudar. Hoje o que é prioridade para você, talvez amanhã não seja mais prioridade. Então é importante, queridos, entendermos que a família ela é um valor central na nossa vida. Porque quando você entende a família como um valor, ela terá o seu lugar de prioridade na sua vida. E aos que servem, querido, no ministério, a família, ela vai competir com a igreja. A igreja não vai competir o tempo com a família.
A família tem o seu lugar, a igreja tem um lugar dela, e precisamos, queridos, entender isso de fato, de maneira clara. Muitas vezes tendemos aos que servem, né, entrar de cabeça nos ministérios. Uma hora você está ministrando um louvor, uma hora você está pregando, uma hora você está em diversos departamentos, e uma hora, querido, você está servindo até em 10 departamentos da igreja. E aí como é que fica o tempo para a tua casa, muitas vezes? Como é que fica o tempo com aquele que vocês valorizam diariamente? Às vezes, querido, a esposa, os filhos têm vontades até de fazer coisas, onde muitas vezes estamos tão ocupados com o serviço, mas tem áreas que muitas vezes Deus falou com você para você avançar naquilo. Deus falou com você para você avançar em determinado momento. Seus filhos estão gritando para ir num parque, muitas vezes não temos tempo, por estarmos encharcados com os afazeres do dia a dia, e muitas vezes com até o da igreja também. Então, querido, muito cuidado, muito discernimento com aquilo que Deus nos sinaliza no que diz respeito à família. É lícito você servir ao Senhor, glória a Deus por isso, eu sirvo, querido, com força. E um tempo da minha vida, querido, sim, eu tive dificuldade em administrar isso. Tive dificuldade. Porque eu queria servir de cabeça nesse ministério glorioso. Glória a Deus por isso, tem transformado minha vida até hoje. Mas aí, querido, a palavra equilíbrio, ela precisa estar tangente na tua vida. Não adianta, querido, eu ganhar o mundo, ganhar a todos, se os da minha casa, querido, estão a ver navios. De fato, querido, o primeiro ministério que nos foi confiado é a nossa casa. É a nossa base, é o nosso alicerce. O que nós somos da nossa casa, querido, será reflexo em qualquer lugar que você esteja. Isso não pode ser somente religiosidade. Cantamos aqui que a família, lá em casa, de fato, eu posso ser quem realmente sou. Não é assim que nós cantamos? Isso, querido. Lá em casa, de fato, sua esposa sabe quem você é. Eu sei quem é minha esposa, eu sei quem são os meus filhos. Não podemos, querido, terceirizar instruções, princípios. Glória a Deus por esse ambiente maravilhoso, intencional, ao mover do Espírito. Isso é necessário, congregar é necessário em nossa vida. Mas não esqueça, querido, do teu primeiro ministério. Não esqueça. Busque no Senhor, busque estratégias, para que você possa de fato ter um tempo de qualidade. Os homens exercer o sacerdócio no lar. São princípios, queridos, que eu levo para a minha vida. Sabe, eu vim de uma família humilde, graças a Deus. Meu pai pescador, minha mãe funcionária pública, lá no litoral do Rio Grande do Norte, daqui a 3.000 quilômetros de onde nós estamos. E eu levo princípios, querido, até hoje, em valorizar o contato com os filhos, querido, ao sentar-se à mesa, olhar no olho a olho. Quando nós casamos, qual foi o primeiro móvel que a gente comprou em nossa casa? Mesa. Foi a mesa. Não tinha nada, mas tinha a mesa lá. Querido, algo que eu levei. Fazíamos questão de estar, sabe, é na mesa onde nós olhamos um para o outro, onde nós fazemos as nossas refeições. Na correria do dia, às vezes você não tem tempo de falar com o outro, mas a gente compartilha situações. Não é à toa, querido, que a Santa Sé foi uma refeição, uma mesa. Lugar de ensinamento, lugar de crescimento, lugar de instrução. É o olhar no olho, o tete a tete. É valorizar uma comida bem feita. É dizer, amor, que comida bem... Olha, eu gosto de cozinhar também, querido. Ele cozinha melhor do que eu. Bem melhor. Amor, essa comida está tão boa. É você olhar no seu filho e falar, como foi sua escola hoje, que você aprendeu? É aquela bagunça santa na mesa, muitas vezes um não quer comer aquilo, aquele negócio. Mas está tendo comunhão, que ele está todo mundo se vendo. Não simplesmente cada um indo para um cômodo da casa, querido, isso é uma rotina. Isso é muito perigoso, é um ambiente perigoso. Deixar de ter comunhão com os filhos. Deixar de perguntar como foi um dia da esposa, do marido. Relacionamento, comunhão. Isso é extremamente importante. Eu usei a mesa como exemplo, querido, mas talvez você não tenha o hábito de comer numa mesa, mas o conversar, querido, é primordial. Glória a Deus por líderes, pastores aqui, que sempre tem uma instrução. Mas homens, você é o primeiro sacerdócio da sua casa. Sabe, a mulher precisa te procurar antes mesmo de procurar o pastor da igreja. Ela precisa ver em você, querido, uma unção que é capaz de, amor, vamos sentar aqui, vamos orar juntos. O que está acontecendo? Não, isso não é normal nessa casa.
Satanás sabe, querido, que a família é uma base, é onde tudo acontece. A família é o lugar onde valores são ensinados antes de serem explicados, onde o amor é aprendido antes de ser verbalizado, onde a fé é observada antes de ser professada. É no lar que se formam as lentes pelas quais o mundo será visto. Meu Deus. Querido, é em casa onde de fato nós somos quem realmente somos. É de fato, querido, em casa que a fé é professada antes mesmo de ser verbalizada. Seus filhos precisam ver posicionamento de fé em você na sua casa. Sua esposa precisa ver posicionamento de fé em você na sua casa. Como eu falei, querido, aqui o ambiente é intencional. Glória a Deus por isso. Nós celebramos a palavra, cantamos a palavra, saímos daqui transformados. Mas, querido, a nossa casa precisa ser uma extensão também. Nós precisamos levar esse mesmo espírito, esse mesmo fervor. Eu não estou falando que você transforme sua casa numa igreja, em um templo religioso. Não, queridos, é prática da palavra, é vivência. É vivência. É saber responder ao dia mal que se levanta. É não levar murmuração para casa. É não falar negativo em casa, crer a semana toda na igreja e em casa por determinadas situações descrer. Por confissões contrárias. Por muitas vezes, querido, um pisar no calo, uma palavra mal entendida. Casais que muitas vezes, querido, por alguma situação mínima, se deixam de se falar, meu irmão. Uma coisa que ao longo da nossa jornada, graças a Deus, querido, que eu tenho aprendido isso, é resolver conflitos rápidos. Sabe, querido, todos os casais, eles estão sujeitos a tudo. Nem tudo são flores. Nos estressamos. Estamos muitas vezes contra algumas ideias, sempre com respeito. Mas a gente fica estressado, querido. Mas quando essa mágoa se levanta, procuramos o quê? Resolver rápido, querido. Não deixar isso criar mágoa, porque é um caminho muito perigoso, querido. Dormir, brigado, jamais. Jamais, querido. Seu lar não é um lugar de contenda. Temos recebido um alimento poderoso, palavra. E não vamos dar uma brecha para Satanás querer deturpar, desestruturar aquilo que valorizamos, um projeto de fato que nasceu no coração de Deus. E como todo projeto, querido, esse projeto ele precisa ser construído diariamente, manutenzido diariamente, com ações, com cumprimentos de princípios. Por isso o ataque nunca começa no púlpito, começa na mesa, no quarto, no diálogo interrompido, na presença ausente. O alvo não são pessoas, é a base. A Bíblia nos lembra com clareza, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Isso muda tudo. Sabe, querido, exercer o sacerdócio no lar é interessante. Ainda encontramos famílias, muitas vezes, querido, homens, mulheres, que têm dificuldades em fazer uma simples oração na mesa. Uma simples oração de agradecer o alimento, querido. Coisa simples. Às vezes até quem não é cristão já faz isso, querido. Mas muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja têm dificuldade em gerar esse ambiente dentro de casa. Sabe, a oração não é só feita na terça-feira aqui. Não é só feita no culto de quinta, não é somente no domingo. A oração é um estilo de vida de fato do cristão. Né? O cachorro late, o gato mia, o cristão crê, o cristão ora. Precisamos, querido, de fato ter essa essência dentro de nós. E isso precisa ser levado para dentro da nossa casa. Precisamos entender, querido, que se eu e você estamos aqui hoje, tenha certeza que você é fruto de oração. É resposta de oração. Alguém orou para que você estivesse aqui hoje. As coisas acontecem. Mas essa cultura precisa ser levada aonde? Principalmente dentro de casa. Porque, querido, se dentro da tua casa você tem esse hábito de mostrar que Deus está agindo, que há uma cobertura superior sobre toda a tua casa, se tudo que você possui, se tudo aquilo que você tem conquistado vem de algo maior, vem de algo que está te amparando, te dando graça, favor, querido, você não vai ter problema com seus filhos. Seus filhos vão entender de fato, quando você falar aqui na igreja que Deus cura, Deus salva, Deus restaura, eles vão acreditar naquilo, querido. Porque eles veem essa presença na sua casa. O que eles não podem ver, querido, é um ânimo doble. A Bíblia trata isso como uma inconsistência espiritual. É muitas vezes você ser algo na igreja e em casa outra. Isso é um ambiente muito perigoso. Porque muitas crianças às vezes nascem em lares cristãos,
se desenvolvem em lares cristãos, mas ao decorrer da vida tomam rumos totalmente diferentes. Mas muitas vezes nos perguntamos, mas como? Se eu sempre estive na igreja. Pois é, esse que é o problema, você sempre esteve na igreja, mas muitas vezes faltou presença em casa. Faltou aplicar os ensinamentos em casa. Samuel, querido, ele foi um grande juiz, um grande sacerdote, um homem de Deus. Exemplar. Mas no final da sua vida, querido, quando seus filhos assumiram, no primeiro momento eles se corromperam. Sabe, querido, o caráter, ele não é hereditário. O caráter que eu tenho não passa de pai para filho, mas ele pode ser passado, construído, alimentado. Não negligencie, querido, a tua família. Invista de fato neles. Invista de fato neles. Gaste tempo de qualidade com eles. Aleluia. O inimigo não precisa destruir uma sociedade se conseguir enfraquecer as famílias. Não precisa calar uma geração se conseguir confundi-la dentro de casa. Não precisa tirar Deus dos templos se conseguir tirá-lo da rotina do lar. Ele ataca a base porque sabe, uma família saudável forma indivíduos emocionalmente estáveis, espiritualmente firmes e conscientes de identidade. E identidade sempre foi o maior perigo para o inferno. É, querido. Quando você sabe quem realmente você é, querido, o inferno não fica... O inferno não pode te tocar de fato. Porque quando nós temos essa realidade bem resolvida dentro de nós, sabe, querido, no que diz respeito à oração, no que eu toquei, dentro da família, e nós desenvolvemos esse hábito com nossos filhos, tentando de passar de maneira bem clara o entendimento deles. A gente sabe que criança, querido, nós temos crianças, temos uma pré-adolescente de 12 anos, temos um menino de 8 anos e temos outro menino de 3 anos de idade. Então todos têm que estar nesse contexto, você imagina, querido, sabe? São 3 estações diferentes. E a gente tenta passar isso para eles da melhor maneira possível. Que a igreja, querido, não é algo forçado. Eu não posso passar simplesmente para ele, você vai para a igreja hoje, senão você vai para o inferno. Não, querido. Isso precisa vir de maneira natural, porque vendo o exemplo, querido. Se meu filho me vê murmurando, igreja hoje de novo, e quando ele vem aqui, ele me vê de uma outra forma, querido, isso vai causar uma confusão nele. Se ele me ver pregando, querido, fé, e eu chego em casa lá, se levanta uma determinada situação, e eu sou o primeiro a falar, já era, dançou. Algo vai acontecer com ele e fala, não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por isso, querido, sabe, querido, terá momentos que você passará por alguma enfermidade, não estará legal, querido, e muitas vezes terá a incumbência até de pregar aqui. Sobre cura. Mas aí, querido, isso é posicionamento de fé. Mas jamais, querido, eu posso vir aqui pregar santidade para você e você ter uma vida de pecado. São coisas totalmente contrárias. Isso em casa da mesma forma, mano. Isso em casa da mesma forma. E quando tentamos desenvolver isso, essa parte de oração com nossos filhos, nós compramos um joguinho de maneira bem litúrgica mesmo. É o Bença Pai e Bença Mãe. Tem vários cards com vários temas de oração. E aí eles pegam e a gente pegou o hábito, além de orar neles, eles orarem na gente. Então esses dias foi engraçado que o cara estava se arrumando para sair e o Miguel foi lá e bagunçou o cabelo dele. Aí, Miguel, meu cabelo. Eu tô orando. Ele estava com o cardzinho na mão e orando na cabeça do pai, fingindo que estava lendo. Percebe, então, querida, a cultura é com maneira simples mesmo, que você aplica dentro da sua casa. Sabe, são cardzinhos com várias orações, sabe, várias bênçãos. E a gente pegou o hábito, né, durante um bom tempo, antes de dormir, cada um lia, e cada um ia abençoando o outro. A família é grande, né, são 5, então dá quase um culto. Então um vai abençoando o outro, aí, querido, isso é uma cultura que precisa ser desenvolvida. Sem esforço, de maneira, uma brincadeira. Sabe, eu faço questão mesmo, eu sou bem Caxias em casa, de sentar mesmo. Opa, quem vai orar? Quem comeu? Opa, segura. Temos que orar mesmo, de fato agradece. Aí o Miguel, até o Miguelzinho ora, a Sofia ora, isso é todos. Antes de dormir, a mesma situação. Para que eles cresçam, querido, com essa cultura. Para que eles saibam que, como eu falei, há uma cobertura espiritual sobre eles. Eles precisam ter esse entendimento. A nossa luta, como foi falado em Efésios,
Não é contra carne nem sangue, querido, é contra principados e potestades. E o Satanás não precisa simplesmente de uma porta escancarada na tua família para ele fazer bagunça. Não, ele precisa simplesmente de uma fissura, de uma brecha. As pequenas raposinhas, elas podem destruir uma vinha. São essas pequenas coisas. Sabe, é uma negligência naquilo e não ouvir mais seu filho. Não, ela está crescendo, deixa ela no lugar dela. Deixa ela. É não tirar um tempo com seu filho. Não, filho, eu vou no futebol contigo. Não, a gente vai no circo. Você quer ir no circo? Vamos, não. Ah, não, pai vai outro dia. E pai vai outro dia, pai vai outro dia. Aí, com o passar do tempo, o filho começa a duvidar da própria palavra do pai. Percebe, querido, são coisas mínimas que vai desenvolvendo uma cultura. E nós somos filhos de Deus, não somos pessoas perfeitas. Mas carregamos a palavra dentro de nós, querido. Muitas pessoas estão lendo a tua vida. Estão vendo as tuas ações. Na tua casa, principalmente, no teu trabalho, no teu agir. Você não é lido de maneira celestial aqui na igreja somente, como se estivesse flutuando. Não, querido. A nossa luta é lá fora. A nossa vivência é lá fora. Por isso você precisa carregar isso. Precisa carregar a presença onde quer que você esteja. Aleluia. Querido, e de fato, nem tudo muitas vezes são flores. Nem tudo são flores em relacionamentos, nós sabemos disso. Passamos sim por algumas fases, mas precisamos de fato exercer a confiança no Senhor. Exercer confiança de fato mesmo, querido. E como foi pregado várias vezes assim, confiar é descansar no Senhor. Confiar nele não é andar ansioso. Confiar nele não é simplesmente andar de qualquer maneira. Como se não tivesse alguém que está te ouvindo, que está intercedendo pela tua casa, que está intercedendo pela tua família. E você precisa confiar naquilo que Deus prometeu a você, naquilo que Ele falou com você. Jamais se esqueça disso. E recentemente, eu passei até por uma experiência semana passada, que relata muito bem isso. Como muitos sabem, Stephanie e eu, nós trabalhamos juntos, né, em um terminal privado no Porto de Santos. Graças a Deus conseguimos essa tão sonhada vaga, um processo seletivo, passamos um concurso, depois passamos em também outro processo de uma empresa. Estamos, graças a Deus, mudou assim a nossa vida, tem mudado. E tem sido uma bênção, querido. Mas, como eu te falei, nem tudo são flores. Há os desafios que precisam ser superados. E o primeiro desafio foi, querido, nós trabalharmos na mesma equipe, no mesmo horário. Porque em horários diferentes complica. Você imagina ela para um lado, eu para o outro, ela chegando, eu saindo. Cadê o nosso tempo de qualidade? Como fica o nosso tempo de lazer com os filhos? Sabe, querido, e desejávamos muito estar juntos nessa jornada para termos um ambiente de qualidade. Não adianta estar com o bolso cheio de dinheiro e não poder usufruir com ela. Agora vai você com as crianças, depois vou eu. Sabe, querido, foram um desafio, sim, mas que eu tentei superar da melhor maneira possível. Tentamos movimentar todas as situações para alinharmos isso. E houve negativas, houve tratativas, mas para aquele tempo não fluiu, não desenvolveu. Quem trabalha no ambiente corporativo sabe que para um casal trabalhar junto no mesmo setor, existem algumas regras, e muitos até não querem, por experiências passadas, e outros acabam pagando. Então, você imagina, Stephanie e eu tentando trabalhar na mesma equipe, a gente não conseguia. Aí eu fiquei com aquilo, passaram-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente trabalhando e confiando. Há de chegar a ponto, querido, até de passar na minha cabeça, eu vou ter que sair da empresa, ou o Stephanie e eu, a gente tenta em outra, mas alinha o mesmo horário. Já passou até na minha cabeça isso. E as coisas, não, confia, querido. Porque deixa eu dizer algo para você, querido. Quando você tem a convicção que Deus te deu algo, que Deus te proporcionou algo, querido, jamais virá com um dano para a tua casa. Pega muito bem isso. Quando você tem esse discernimento, querido, que aquilo que Deus te dá, Ele não vai trazer dano para a tua casa, Ele não vai te afastar dos teus filhos, não vai te afastar da tua esposa. Só espera o momento certo. É o Kairos, é o tempo de Deus. É o tempo oportuno para cumprimento do propósito. Houve propósito para me estar separado dela naquele tempo. Houve propósito para isso. E nós tentamos, de várias formas, até, querido, que o ambiente começou a ser transformado. Eu falava com ela, para isso ser favorável, sabe, já tivemos uma negativa dos gestores. E para ir de novo nele, é quase que impossível ele mudar de uma hora para outra. E as cadeiras começaram a se mexer, querido. Começou a trocar toda a gestão. E eu falei, opa, isso já é um sinal, uma pequena nuvem.
Já estou vendo algo acontecer. Trocou a gestão. Então algo está acontecendo, mas não é agora. Vamos esperar. Eu não vou tratar desse assunto agora. Estamos trabalhando, estamos nos adaptando. É por um tempo, mas vai acontecer. Quando foi há um mês atrás, querido, algo dentro de mim, já tinha mudado o gestor da minha equipe. E eu estava lá, logo após o diálogo diário de segurança, eu vi ele parado lá, eu deu aquela, como o Espírito Santo, vai lá, conversa com ele. Eu falei, nossa, esse assunto de novo. Mas eu fui, querido. Quando eu cheguei no gestor, eu falei para ele assim, sabe, eu sei que o senhor chegou agora, recente aqui na equipe, eu tenho uma situação, não tem uma férias para mim cobrir na equipe D, que era a equipe dela. Não tem uma férias para mim cobrir. Eu tentei mudar, mas umas férias para mim agora já é o suficiente. Ele, rapaz, não é que chegou um e-mail hoje para mim sobre isso? Falei, meu Deus. Aí ele falou assim, eu falei, mas tem uma particularidade, minha esposa está nessa equipe. Já houve uma negativa, já houve uma tratativa, então vai com calma, porque para você também não ser chamado a atenção e mexer num assunto que já teve uma negativa. Ele, não, deixa comigo. Querido, foi em 20 minutos, ele falou assim, você folga amanhã, já se apresenta na outra equipe. 20 minutos, para cobrir férias, querido. Então, mas aquilo, como eu te falei, já foi o início. Já foi o início. Passaram-se, querido, 20 dias, 25 dias, e não pense, querido, que foi só flores. Situações se levantaram para mim voltar para a minha equipe novamente. Desafios. Mas sabe, querido, você precisa confiar. Não precisa lançar ansiedade, não precisa se desesperar. Você só precisa confiar naquele, querido, que te proporcionou a melhora. Você só precisa isso. Não adianta, querido, você sabe não dormir. E semana passada eu fui ao Rema, resolvi algumas tratativas, alguns assuntos. E sentamos com a Alessandra, com o Ronaldo, com toda a diretoria. E ao finalizar tudo, nós oramos. Foi isso, nós oramos. E eu expliquei a situação para a Alessandra. E o Ronaldo, no meio da oração, ele fala sobre justamente essa mudança de equipe. E aí nós oramos por isso. Querido, no dia seguinte eu tive a resposta do gestor atual da equipe D. E para a glória do Senhor, eu fui ativado na equipe dela. Estamos juntos, querido. Já estamos juntos, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Em julho já tiramos férias juntos. Sabe, tinha outra pessoa na mesma condição, querido. Então, sabe, quando você confia, querido, como eu te falei, se Deus te proporcionar algo, Ele não vai te trazer dano para a tua casa. Ele não vai trazer dano para a tua família. Não vai, querido. Você só precisa se manter firme. Não murmurar, não falar negativo. Porque a murmuração, querido, você sabe aqui qual o caminho que leva. E dentro da casa, dentro da tua casa, isso é perigoso. Dentro do teu trabalho é perigoso. A adoração, o louvor, você entrega a Deus. Mas a murmuração, querido, você não está entregando a Deus. Quem você está alimentando com murmuração, com palavras negativas? Você está construindo um ambiente desfavorável àquilo que você tem crido. E se chegou, querido, talvez se algo chegou na tua mão e não foi da maneira que você esperava, segura firme, agradece. Exerce gratidão. Procura reconhecer Deus, o Senhor, nas pequenas coisas. Deus, já foi falado várias vezes, Ele está a passos largos à nossa frente. Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe a qual caminho nós iremos nos envolver, querido. Ele não quer te trazer dano. Ele sabe disso, então se mantenha firme. E em paralelo com tudo isso, querido, sobre essa equipe, antes disso, e como eu falei logo no início, nem tudo muitas vezes são flores. Quando nós estávamos simplesmente, para você entender, querido, os desafios que muitas vezes um casal passa. Porque, sabe, uma coisa é você ter a palavra dentro de você, uma coisa é você confessar ela, declarar a fé, vivenciar, quando tudo está indo bem, querido. Mas outra coisa é você dar resposta a um dia mau, a um dia que se levanta, querido. A uma situação. São totalmente diferentes. É onde muitas vezes nós separamos, digamos assim, os homens dos meninos. É complicado, querido. E nessa jornada, querido, de estar vivendo, né, uma conquista, de passarmos num concurso, de entrarmos numa empresa, estarmos atônitos, como quem sonha, dando risada. Agora, igual o André Martins, agora a vida é só alegria, aquilo lá, alegria para tudo que é lado, tudo fluindo bem. Mas aí, querido, eu me deparo com um dos desafios que, te confesso que um tempo me desestabilizou. Sabe, quando tudo estava indo bem, eu falei, meu Deus, agora é só alegria. Aí meu filhinho de 3 anos começa a apresentar uns sintomas preocupantes. 2 aninhos, né? Hoje ele tem 3.
Ele começa a ter uma sonolência excessiva. Uma sonolência que, se deixasse a criança dormir o dia todo. Começou a apresentar picos de febre. E aquilo, querido, veio para desestabilizar mesmo. E o Miguel, ele foi diagnosticado com uma meningoencefalite naquela época. Sabe, uma forma agravada da meningite. Então, querido, isso para um adulto já é algo bem complicado, é um diagnóstico bem complicado. Então, você imagina para uma criança. E justamente nesse período que estávamos alegres. Recém-contratados em uma empresa. Como que vamos fazer isso agora? E ele fica internado durante uns dias, passando, querido, por exames dolorosos, até para um adulto. Agora você imagina para uma criança de 2 anos. E a gente, sabe, querendo entender o que estava passando, o que estava acontecendo, porque muitas vezes não caiu a ficha. A ponto de muitas vezes os médicos, queridos, estar mais preocupados com a Stephanie do que com o próprio Miguel. Para você entender o emocional, como é que estava naquele momento. Complicado. E os dias foram se passando e ainda com esse dia mal ter se levantado, querido, ainda com essa tempestade, nós conseguimos entender o favor de Deus sobre aquela situação e ela conseguia uns dias de folga, recém-contratada, querido, conseguiu quase 10 dias aí de folga para tentar ficar com o Miguel internado e eu ainda estava trabalhando, a gente conseguia fazer essas rendições, estava dando tudo certo. Mas aí, querido, a gente via aquele diagnóstico indeciso, os médicos preocupados. Então você imagina isso para um pai e para uma mãe. Você imagina isso. Porque, sabe, quando Satanás ele tenta tocar na nossa família, querido, até para o ímpio, até quem muitas vezes não tem conhecimento da palavra, não mexe comigo, mas não mexe com a minha família. E quando toca nos filhos seus, querido, você sabe que é bem complicado. É bem complicado. E eu me lembro que em um desses episódios, eu estava no hospital e o Miguel estava isolado num quarto, na casa de saúde de Santos, e fazendo, querido, exames dolorosos. Eu me lembro quando começou a chegar aquele aparato médico, começou a chegar vários profissionais, e coloca aqui, tal, e ele já estava irritado com aquilo, sabe, e começou a cair a ficha, e eles fizeram um procedimento, uma punção muito doloroso nele, e aquilo ali, sabe, me desabou de certa forma, a ponto de eu falar assim: Deus, por que tudo isso? Como eu te falei, querido, uma coisa é você, sabe, confessar a palavra aqui, sabe, celebrar tal, mas como sua fé é colocada à prova mesmo? Como será a resposta que você vai dar na hora mais escura, muitas vezes, da tua vida? E aquela era a hora mais escura da minha vida. Se eu pudesse, querido, eu trocava de lugar com ele. E eu vendo aquela situação, eu me lembro que eu saí da sala, os médicos me tiraram da sala, pediram para me aguardar em um outro local, enquanto iam fazer um procedimento nele. E, sabe, e ouvindo o choro dele, até a anestesia pegar, sabe, querido, muito doloroso, muito doloroso. Parecia que a cirurgia era em mim. E eu orei naquele tempo, eu me lembro que estava um quarto bem isolado, eu orei, falei com o Senhor, questionei, sabe, querido. Mas, ao mesmo tempo, querido, que eu estava clamando, me veio um refrigério tão grande, sabe? Quando ele parou o choro que eu vi, eu percebi que a anestesia tinha sido o efeito, ele ficava sedado. Passaram-se alguns minutos, 10, 15 minutos, mas parecia horas. Pareciam horas. E quando eu volto assim para o quarto, eu vejo ele todo, sabe, aparelhado. Eu falei: meu Deus, aí desabei de novo. E eu comecei a orar, a falar com o Senhor. Mas, de novo, veio aquela sensação de, sabe, Caio, coloca em prática aquilo que você falou. Mas não de maneira, sabe, de maneira repreensível, mas de maneira calma, delicada. Confia. E eu me lembro que nós tínhamos uma TV e eu coloquei um louvor. E eu comecei a cantar dentro do quarto com ele sedado. E eu comecei a cantar. Aí, querido, eu me lembro quando aquele refrigério, aquela paz, ela veio tão, tão grande dentro de mim, assim, que o Miguel, ele começa a voltar. Foi algo bem impressionante, minha experiência, querido. Ele começa a voltar, aquela anestesia passou o efeito, e ele começa a voltar cantando, querido. E eu me lembro que era até aquele louvor do Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. E eu comecei a cantar isso, comecei a cantar esse refrão, e ele acordou cantando esse refrão. Ele começou a cantar, ele estava aprendendo a falar, e ele
cura. Querido, aquilo foi um desbloquear tão grande que, sabe, desde aquele dia em diante, querido, ele começou a desenvolver de uma forma sobrenatural mesmo, a falar, a cantar, a ficar, sabe, a ponto de os médicos, o que aconteceu com ele? A partir daquele dia em diante, nós só cumprimos protocolos, medicação, isolamento, mas eu tinha dentro de mim que ele foi curado naquele momento, querido. Foi curado. Eu me lembro que naquele mesmo momento a Michelle mandou uma mensagem perguntando como ele estava. Eu, com toda a humildade do mundo, eu falei: Michelle, movimento o povo aí, vamos orar, porque daqui a pouco vai ter um procedimento. No serviço, não é isso? Na sua equipe. Levantaram pessoas assim que eu conversava. Não, a nossa igreja está orando. E levantou bastante pessoas, eu contando o testemunho dele, né? Porque ele ficou 14 dias na UTI. Outras pessoas lembraram de coisas que aconteceram, que Deus tinha feito na vida delas, e começavam a chorar. Homens, né? Ela trabalhou com um monte de homens, os homens começando a chorar. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus a todo tempo. No momento que ele estava na UTI, a médica chegou para mim e falou assim: mãezinha, com a doença que ele tem e pela idade, infelizmente pode ter alguma sequela. Cegueira, surdez. E ali, isso daí para uma mãe ouvir, o coração fica bem... E ela falou assim, mas quando ela viu que ele já estava voltando, ela falou: você tem que dar graças a Deus, porque na idade dele eu já vi ou com sequela ou com morte. Então, eu só dou graças a Deus. Para você entender, né, querido, quando uma situação dessa se levanta, muito, nós temos que ter o cuidado para não focar simplesmente na tempestade. Como ela falou, querido, quando você foca naquela situação, é só notícia ruim. Sabe, você sabe as sequelas que a doença pode deixar, o que se pode desenvolver, o que ela pode agravar, você fica especialista naquilo. E você começa a focar no problema. Sabe, e quando Deus falou comigo com isso, falou assim: foca naquele que pode resolver a tempestade, não foca na tempestade. É nessas horas, querido, que devemos dobrar o joelho mesmo, devemos mover as águas, né, devemos concordar com os irmãos, movimenta, querido, porque a oração é algo que tem poder, que pode movimentar, que pode mudar tudo, pode mudar diagnósticos. E eu tenho a convicção disso. Muitas vezes temos que deixar nosso orgulho de lado mesmo. Sabe, querido, e se render, se quebrantar. Deus, Ele quer a sinceridade do teu coração. Ele sabe, querido, que Ele está te ouvindo, Ele sabe a tua situação que você está passando, mas Ele sabe que você pode suportar isso. E houve propósito. Hoje eu tenho um entendimento que Ele usou aquilo que Ele teve propósito. Como ela falou, querido, Ele contou esse testemunho no trabalho, pessoas ouviram, fortaleceu a fé de alguns, que passaram praticamente com problemas parecidos, ou até mesmo estavam passando por situações. Porque, querido, esse mundo, querido, pessoas precisam ouvir, precisam de um abraço, precisam de uma resposta, precisam de uma palavra de incentivo. Porque, querido, se você vai com a maré do mundo lá fora, o caminho nós sabemos para onde que vai, nós sabemos. Graças a Deus por sua família, por sua casa, você está sendo bem estruturado. Mas que tal passar isso para outras pessoas, para outros casais também? Porque vão aparecer, querido, pode ter certeza disso. Vão aparecer isso. E quando Deus entende, querido, quando você entende esse propósito de, graças a Deus, o cuidado com a sua casa, o cuidado com a sua família. Mas não se esqueça que isso pode ser, querido, propagado para outras pessoas, para outras famílias também. Quando você se torna um servo dele, querido, não é em vão o teu serviço. Não é em vão. Ele não vai deixar nada faltar, ele não vai deixar teu emocional abalado, ele não vai deixar a enfermidade tomar conta da tua casa, ele não vai deixar desestruturar o teu lar, muito pelo contrário, ele vai fortalecer. Vai fortalecer. Então tenha essa convicção, querido. Tenha essa convicção no que diz respeito à família, a uma família cristã. A família de fato é atacada diariamente. Satanás, ela quer deturpar tudo aquilo que Deus criou. Mas se mantenha firme. Gaste tempo com os seus. Gaste tempo com ele de fato, querido. Peça a estratégia: pai, eu não consigo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas não terceiriza, querido. Não terceiriza. Cuida dos seus. Aos que têm filhos, cuida dos seus filhos. Cuida do teu marido, cuida da tua esposa. Tua esposa precisa sim, muitas vezes de um companheiro, precisa de um sacerdote, precisa de um amigo, de uma ajuda. Olha, essa pessoa que está do seu lado, querido. Ela quer você presente, ela não quer simplesmente, querido, um hotel 5 estrelas, não. Às vezes uma água de coco num quiosque já resolve. Mas ela quer tua companhia. Ela quer te ouvir.
E ela quer compartilhar algo com você. Então, sabe, glória a Deus por ela compartilhar coisa com amigas, mas tem coisas que ela precisa compartilhar com você. Desenvolva isso. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos até tirar um tempo. Nossa, querido, dá para fazer. Dá para fazer, querido. Não fale que não tem tempo. Tem tempo, sim. Eu sou a prova disso que tenho tempo, querido. Eu tenho 3 filhos, querido. Trabalho junto com ela. Nós vamos para a academia juntos. 24 horas grudados. Ah, Caio, mas você não enjoa todo dia com ela aí, não? Não, querido, muito pelo contrário. Cada dia eu tenho mais admiração por ela. Eu posso dizer de fato que eu estou vivendo aqueles meus melhores dias. Estou grudado toda hora aqui mesmo, de fato. A gente vai embora junto, volta junto, curte junto, vai para a academia junto, folga junto agora, graças a Deus. Meu Deus. Essa dependência, porque, queridos, os filhos são como flechas. Nós estamos preparando eles, querido. Não vão ficar conosco para sempre, querido, mas essa aqui vai ficar. Então valorize esse que está do seu lado aí, essa que está do seu lado, valorize, querido. Tenha um tempo de qualidade com ele, com ela. Invista nela. Aos que servem na igreja, querido, sabe, se o pastor fizer um levantamento aqui, vamos pintar a igreja. Vai aparecer homem de tudo que é lugar aqui, querido. Mas muitas vezes o quintal da tua casa precisa de uma tinta lá e você não se dispõe a fazer. Querido, é ser em casa. Se na tua casa, querido, você se propor a fazer essas coisas, na igreja vai ser fácil. A unção vai fazer por você. Vai ser fácil, querido. Mas valoriza essa que está do seu lado, valoriza esse que está do seu lado. Seja uma bênção para a tua casa. Pega firme com ele. De fato, querido, esse projeto que nasceu no próprio coração de Deus, ele precisa ser edificado. E como disse as Escrituras, queridos, se Deus não edificar a casa, em vão será o trabalho das que edificam. O teu trabalho não é em vão, querido, porque você tem a ciência. O teu trabalho não é em vão na tua casa, porque Deus está sobre tua casa, Deus está sobre tua família. Você pode ficar de pé, por gentileza, querido? Ô Nicolas, por gentileza, pode vir até com a Samara também. Um teclado aqui.